Paz, meus irmãos! Esse é o segundo vídeo da série de 4 vídeos que eu estou gravando aí para comentar o reino de Deus. Bem, hoje é o reino de Deus em nós. Só é possível experimentar esse reino através do novo nascimento. No entanto, sem arrependimento, que surge primeiro no interior por causa da culpa do pecado, e depois com mudanças de mentalidade e comportamento, é impossível nascer de novo e receber o reino de Deus. Já temos visto isso no primeiro vídeo, onde falamos sobre a experiência de Jesus com Nicodemos. Meus irmãos, João Batista, o precursor de Jesus, ele pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Mateus capítulo 3, versículo 2. Uma vez nascidos de novo, o reino de Deus começa a ser conhecido na mente e no coração. E aqui nesse evento, um processo de desenvolvimento começa em você. Olha o que Jesus Cristo fala sobre esse processo que se dá. Lucas capítulo 13, versículo 18 a seguir. E dizia: a que é semelhante o reino de Deus? A que o compararei? É semelhante ao grão de mostarda, que um homem, tomando-o, lançou na sua horta, e cresceu, e fez-se uma grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. E disse outra vez Jesus: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento, que uma mulher, tomando, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. O reino de Deus em nós, meus irmãos, ele se inicia com o novo nascimento e cresce, e se torna uma árvore e tem ramos. O reino de Deus em nós, meus irmãos, é fermento que nos faz crescer. O processo de desenvolvimento desse reino em nós não é aparente, não é visível. O reino de Deus em nós é no nosso interior, é na nossa mente, nas nossas vontades, nas nossas emoções. Olha o que Jesus diz sobre isso, em Lucas capítulo 17, versículo 20. E interrogando pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu Jesus aos fariseus e disse: o reino de Deus não se manifesta, não vem com aparência exterior. O processo de desenvolvimento desse reino, meus irmãos, exige totalidade do nosso interior. Não podemos ter um reino dentro de nós dividindo espaço com outra coisa. Jesus disse com relação às outras coisas que querem governar nossa vida, querendo competir com o reino de Deus, o seguinte: Marcos capítulo 10, versículo 24. Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Para que o reino de Deus seja uma verdade em nós, precisamos nos entregar a esse processo de desenvolvimento. E precisamos fazer isso observando pelo menos 2 verdades práticas que Jesus ensinou aos seus discípulos. A primeira, Marcos capítulo 10, versículo 15. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. A segunda, Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Nesses 2 ensinos de Jesus, meus irmãos, aprendemos que nossa intelectualidade, nossa vivência, nossa experiência vai nos impedir, vai nos atrapalhar de entendermos e experimentarmos esse reino. É fundamental priorizarmos a busca pelo reino de Deus. Buscar o reino de Deus é uma questão. Sobre essa busca pelo reino de Deus, Jesus contou uma parábola para ilustrar e nos dar luz ao entendimento. Em Mateus capítulo 13, versículo 44, Jesus diz: também o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou esse tesouro e voltou a esconder esse tesouro.
E pela alegria dele de ter encontrado esse tesouro, ele foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Bem, o reino de Deus em nós é um processo de renúncia e crescimento que produz o conhecimento da vontade de Deus. Isso é um grande tesouro, a vontade de Deus. Jesus orando, ensinando os seus discípulos a orar, ele faz conexão do reino de Deus e a vontade de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 10 diz que Jesus orando falou ao Pai: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Concluindo, meus irmãos, o reino de Deus em nós é um processo de renúncia e crescimento que produz o conhecimento da vontade de Deus. Se você foi edificado, compartilhe esse vídeo, deixa um like aí e até a próxima no nome de Jesus. Paz do Senhor.